Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. A pedido de muitos, eu vou dar algumas orientações a respeito da forma certa de calibrar o Eachine EX4. E nessas informações, eu vou comentar algumas coisas que eu garanto que nesses 15 minutos vocês vão saber tudo que precisam a respeito do Eachine EX4. Eu, a princípio, já informo a vocês que não se trata de um vídeo. São áudios de uma sala de bate-papo que eu participei e um amigo, ele perguntou as coisas a respeito do EX4. E eu fiz vários áudios para ele e até hoje esses áudios são repetidos e retransmitidos para aqueles que estão chegando agora no hobby com esse drone Eachine EX4, que é um drone de entrada, não chega nem a ser um drone intermediário, é um drone de entrada, um drone problemático, mas eu tenho a certeza que depois de vocês ouvirem esses 15 minutos de áudio, vocês vão estar 100% aptos a voar com o Eachine EX4. Tenham um pouco de paciência, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo, que não tem vídeo, né? Só tem áudio. E vamos lá, gente. Senhores, boa tarde, dronáticos de plantão, quarta-feira de cinzas, feriado. Deixa eu fazer um comentário a respeito do EX4, dentro do meu conhecimento, dentro da minha experiência. Eu não tenho conhecimento técnico, mas eu tenho conhecimentozinho aí dentro da experiência, né, cara, que eu vou com ele. E digo a vocês que eu tive um único problema com o EX4 e confesso que a culpa foi minha, porque eu realizei uma decolagem no lugar onde não era propício a decolar. Então vamos falar de EX4. Cara, o EX4, ele é um drone que de fato ele tem umas exigências, ele é um pouco diferente dos outros drones. Qual é a exigência? Talvez isso seja uma deficiência do EX4. A primeira exigência é a seguinte: o EX4, o sistema do aplicativo, ele faz, depois de tudo calibrado, tudo direitinho, ele faz com que a luz verde fique fixa com a calibração de no mínimo 6 satélites, ou seja, pegou 6 satélites, a luz verde fica fixa, ela não fica piscando. Então, pelo aplicativo, a conclusão que se chega é que com a captação de 6 satélites, o drone está apto a voar. Só que o EX4, ele tem um macetezinho. O macete é o seguinte: você só deve iniciar o seu voo, você só deve realizar a decolagem com a captação de no mínimo 10 satélites para Android e 12 satélites para iPhone. Essa é uma das exigências do EX4. Então, uma das coisas que você deve fazer é aguardar a captação de no mínimo 10 satélites para iniciar a sua decolagem. A outra exigência do EX4 é a seguinte: quando você vai realizar a calibragem ou a calibração, você vai dar os 3 giros numa posição e 3 giros na outra posição. Acontece muito de quando você faz o primeiro giro, o aplicativo já manda você partir para outro giro, para outra posição. E eu digo a vocês que vocês não devem obedecer esse resultado. Por quê? Porque o fabricante diz que você deve realizar 3 giros, então, irmão, são 3 giros que devem ser realizados, certo? Mesmo que o aplicativo no primeiro giro indique que a primeira operação já foi feita e você pode partir para a segunda, não obedeça a isso, realize os 3 giros em cada posição. Então vamos lá, é a captação de no mínimo 10 satélites, a calibração com a realização de 3 giros nas duas posições são no sentido anti-horário, ou seja, da direita para a esquerda. A outra deficiência, né, que o EX4 tem, uma outra exigência dele é a seguinte:
Se você fizer uma decolagem aí próxima a qualquer ambiente que contenha metais, por exemplo, se você estiver voando. O voo que eu fiz e que eu dei um mole é o seguinte: eu estava num lugar que era descoberto, mas a coisa de 5 metros mais ou menos de mim, 5, 6 metros, tinha uma cobertura de alumínio. Quando eu iniciei a decolagem, o que foi que aconteceu? O drone foi direto na direção dessa cobertura de alumínio. E aí eu tentei desviar, mas não deu tempo, eu acabei batendo com o drone numa árvore e felizmente não causou nenhum dano, mas a deficiência foi minha. Então, a outra exigência do X4 é o seguinte, cara, que você deve fazer a decolagem num local afastado de qualquer tipo de obstáculo, principalmente obstáculo metálico. Porque o obstáculo metálico, o drone vai voar para cima desse metal como se fosse um imã. Então afaste-se de metais e afaste-se de obstáculos, porque o X4, logo no início da decolagem, ele tem uma tendência a dar um TBE. TBE é aquele giro sem controle, né, cara? Não é um giro no próprio eixo, ele começa a realizar uma circunferência e às vezes a gente quer consertar isso daí no joystick, no controle, e não consegue. Então nós temos uma malícia para essa deficiência. Qual é a malícia para essa deficiência? Amados, nós temos um botão no controle com a letra M, ou seja, modo de voo. Esse botão, ele faz a definição que você vai voar no modo altitude ou no modo GPS. O que é o modo altitude e o modo GPS? Quando as duas luzes do controle estiverem verde, você está voando no modo GPS. Quando a luz da esquerda estiver em vermelho, você está voando no modo altitude. Deixa eu... Aí, irmão, tu acabou de dizer um entendimento, né, a respeito da importância da captação de satélite, porque é o satélite que trava, entendeu? É o satélite que trava o drone. Então vamos para o modo de voo, como eu estava falando do modo de voo. Nós temos aquele botão com a letra M. O que é o modo satélite e o que é o modo altitude? Toda vez que você estiver no modo satélite, que a luz estiver verde, isso é um indicativo que você tem o comando do drone com o auxílio do GPS. Toda vez que você estiver no modo satélite ou modo GPS, isso indica que você tem um controle do voo com o auxílio do GPS. O que é o auxílio do GPS? É o GPS que vai manter ele travado. Só que às vezes, no modo GPS, né, no modo satélite, quando ele deveria estar travado, ele não trava, ele inicia um TBE, aquele giro, ele inicia o TBE, ou seja, ele não está obedecendo a posicionamento do satélite, ele não está travando. E aí é que está o bizu. Se nesta hora você acionar o botão e você passar para o modo altitude, você desabilita o modo GPS e você tem um controle absoluto do drone. Você tem um controle do drone sem o auxílio do GPS. Qual é o perigo do modo altitude? O perigo do modo altitude é que os controles ficam muito sensíveis. Então, se você fizer um movimento muito brusco no controle, o drone vai obedecer com uma velocidade muito grande e ele não vai travar, certo? Ele não vai travar. Então, o único benefício que você tem do modo altitude é você acabar com o TBE, né? Você acabar com aquele giro que uns chamam de efeito de descarga. Por que efeito de descarga? Quando a gente aperta a descarga, o negocinho não desce lá para o ralo girando, é a mesma coisa, só que com o drone é o contrário. O drone gira para cima e a bosta gira para baixo. Me perdoem a analogia, mas é uma forma de vocês entenderem isso daí. Então o modo altitude ele tem esse perigo, entendeu? Você está comandando o drone sem o auxílio de GPS e os movimentos ficam muito violentos, ficam muito bruscos. Qual é o macete para isso? Meus amigos, o macete para isso é o seguinte: assim que você iniciar a decolagem, primeiro você tem que estar num ambiente seguro, um ambiente onde se o drone for der um TBEzinho, ele não vai se chocar com outros nos obstáculos que tiverem ao redor, certo? Então você deve escolher o local de decolagem. Qual é o macete para isso?
Cara, o macete para isso, além de você realizar a calibragem de um modo perfeito, quando você realizar a calibragem, faz a calibragem afastada de metal. Eu digo a vocês que em alguns lugares o chão é de concreto e para fortalecer o concreto, normalmente o pedreiro coloca uma malha de ferro debaixo da massa e aquilo ali é considerado metal, entendeu? Então, até o chão onde você realiza a calibragem, ele pode ter algum tipo de magnetismo e atrapalhar a calibragem. Então você tem que ter a certeza disso tudo. Entendeu? Você vai fazer num lugar onde tem concreto, normalmente embaixo do concreto o pedreiro coloca aquela malha de ferro trançado que é para dar resistência ao concreto. E cara, não é metal? Se é metal, você não tem que se afastar de metal. Se é metal, você vai ter uma interferência. Entendeu? Eu digo a vocês que quando eu vou realizar a calibragem, até relógio eu tiro. Entendeu? Eu não sei se eu estou certo ou estou errado, mas eu busco afastar todo tipo de metal. Todo tipo de metal do drone. Então, qual é o bizu para isso daí? Cara, bizu é o seguinte: realizou a calibragem, entendeu? Deu os 3 giros como mando figurino, né? Aguardou a captação de no mínimo 10 satélites. Quando você iniciar a decolagem, joga o seu drone a uma altura superior aos obstáculos. Se você tem perto de você uma árvore de 4 metros, bota o seu drone acima dessa árvore. Por quê? Porque, cara, se o teu drone sair de lado na altura da árvore, ele vai entrar por dentro da árvore. Mas se o teu drone sair de lado e não tiver nenhum obstáculo, se você estiver mais alto que poste, mais alto que muro, mais alto que grade, mais alto que apartamento, se você estiver mais alto do que isso, quando o seu drone sair de lado, ele vai bater em quê? Não vai bater em nada, não tem obstáculo nenhum. Então o bizu é esse, cara, é você fazer essas observações, entendeu? E você, assim que jogar ele pro alto, apertou a decolagem, ele vai ficar 1,5 m, a 1,20 m do chão. 1,20 m do chão é a altura que ele fica, certo? Então não fica brincando a 1,20 m do chão não, porque você tem um drone que tem um alcance de 3 km. Então, pô, se você quer um drone para ficar brincando no chão, compra um drone com alcance de 100 metros, que isso não vai te trazer problema, vai ser até mais barato. Mas você compra um drone com altura de 100 km, zagueiro, joga ele para o alto, leva ele a uma altura superior a qualquer obstáculo que tiver ao redor. Entendeu? Pô, Léo, mas o cara já está em TBE e eu vou jogar ele para o alto? Se ele entrar em TBE, você meter ele em modo altitude, ou seja, a luz vermelha vai acender e aí você traz ele para perto de você, em cima, claro. Traz ele para perto de você e aí você volta para o modo GPS. Normalmente, quando está no alto e você volta para o modo GPS, ele trava. Porque isso é um comportamento do drone no início da decolagem. Pô, Léo, mas aconteceu com um cara que aconteceu 2 vezes durante o voo. Cara, pode acontecer. Agora, você precisa conhecer a sua aeronave. Entendeu? Você precisa conhecer a sua aeronave. Se você tem um Mavic, cara, você solta todos os botões, ele vai ficar travado. Se você tem um FIME, você vai soltar todos os botões, ele vai ter um outro comportamento. Entendeu? Se você tem um X4, você tem que conhecer a sua aeronave. Você tem que conhecer você tem que saber o pulo do gato da sua aeronave. Então, primeira coisa, tá? A gente percebe, cara, que tem muita gente que voa com drone sem saber voar com drone. Deixa eu ouvir um amigo aqui. Sentido anti-horário, irmão. Tem que girar para esquerda. Sentido anti-horário, tanto na horizontal quanto na vertical. Você vai botar o drone na horizontal, vai dar 3 giros para a esquerda. Vai colocar a câmera para cima, vai dar 3 giros para a esquerda. Calibragem realizada com sucesso. Então, cara, a gente tem que você tem que conhecer a tua nave, entendeu? O Eachine, ele é um drone que se você souber voar com ele, você vai ser o cara mais feliz do mundo. Agora, ele tem algumas exigências e você precisa obedecer às exigências. Está tendo não vou falar uma légua de Eachine, mas a gente está percebendo algumas reclamações de alguns Eachine que eles estão com um problema de blindagem. Amigos, a gente precisa entender o seguinte: o drone, os circuitos do drone, o negócio lá, é tudo calibrado, barômetro, xômetro, bestrômetro, tudo lá dentro. Cara, aquilo ali é coisa muito sensível, entendeu?
Pô, cara, e você já viu em propaganda aí como é que os Correios tratam a nossa bagagem, cara? Entendeu? Então, essa pode ser uma das formas, entendeu? É a logística do correio, a logística de transporte, do jeito que eles jogam os embrulhos para um lado e para o outro, entendeu? Pô, cara, e no embrulho você não vê nada escrito assim, frágil. Você não vê nada escrito frágil no embrulho. Então, do jeito que eles jogam para um lado e para o outro, né? Esse comportamento da logística pode trazer um problema para o drone. E outro, o drone pode vir com defeito de fábrica? Claro que pode, entendeu? Claro que pode vir com defeito de fábrica. Agora, o que acontece? Meus amados, o que acontece é o seguinte: se você comprar um produto nas Casas Bahia, comprar uma televisão nas Casas Bahia, e a televisão vier com defeito, acontece, não acontece? A televisão vem com defeito. Você volta na Casa Bahia, reclama e faz a troca na mesma hora. Se você tiver passado as tal das 48 horas, você leva na assistência técnica que fica no bairro vizinho. Entendeu? E se nada disso der jeito, você joga isso no judiciário, né? E vocês podem ter certeza que se vocês estiverem com tudo amarradinho, pô, cara, o resultado é positivo. Pode até ser um pouco demorado, mas o resultado é positivo. Agora, quando a gente escolhe comprar um produto que a plataforma é terceirizada, AliExpress, Banggood, esse troço todo, lá do Japão, cara, como é que você vai reclamar um produto se o cara que te forneceu o produto está lá no Japão e o judiciário não alcança esse cara? Como é que você vai reclamar isso? Então, quando a gente compra no Banggood, quando a gente compra no AliExpress, e a gente compra mais barato. Você compra mais barato. Se você comprar um Mavic pelo AliExpress, tu vai pagar 3. Se você comprar aqui no Brasil, você vai pagar 7, 6. Entendeu? Mas se você comprar no Brasil, você reclama ali na esquina. Se você comprar lá no japonês, vai dar uma mão de obra maior. Então, quando a gente compra nessas plataformas, cara, infelizmente, você compra mais barato. Mas você está sujeito a passar por esses transtornos. Entendeu? É um negócio muitíssimo desagradável. Muito desagradável. Mas é uma coisa que está sujeita a acontecer. Né? Aí fala assim, pô, mas eu não concordo com isso. A gente não concorda com isso, então a gente não participa dessa plataforma. Por quê? Porque o histórico é repetitivo, entendeu? O histórico é repetitivo. Troca de produtos com defeito é o ó, quando é Banggood ou AliExpress. Cara, é uma apurrinhação do caramba, entendeu? É uma apurrinhação do caramba. Né? Você for ouvir os históricos aí, a cada 100 você vai falar assim, ah, comigo deu certo. Você vai ouvir, falar assim, ah, comigo deu certo. Entendeu? E Deus queira que você seja esse um, né, cara? Mas está sujeito a você ser um dos 99. Infelizmente, meus irmãos, isso aí é uma das loterias, né, cara? O judiciário não alcança o cara lá no Japão. Você não tem como incomodar, bater lá na porta dele, ó, vem aqui trocar isso aqui que está com defeito. Você não tem como incomodar isso, né, cara? Então, meus amigos, aí tu fala assim, pô, Léo, então é uma questão de sorte. Não deveria ser. Não deveria ser uma questão de sorte, mas infelizmente é. Entendeu? E, amados, o Eachine é isso aí. É um drone exigente, é um drone que tem as suas câimbras, mas você, conhecendo a sua aeronave e ela, claro, estando em perfeito estado, é só lazer. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição, falou? Forte abraço aí, Deus abençoe. Vou publicar aqui no grupo um videozinho que nós fizemos aqui no grupo, que fala a respeito do home point, entendeu? Eu vou adiantar vagamente qual é o assunto desse vídeo. Cara, o que é o home point? Home point, o nome já diz, ponto de partida. Às vezes você liga o drone, liga tudo, pega a captação, espera a captação de satélite e do lado esquerdo da tela, embaixo, tem o desenho de um mapa, tipo do Google Maps. Aí se você clicar ali, você vai ver o que o drone ele vai estar parado justamente no lugar onde ele está, entendeu? Se ele está parado no lugar onde você em tempo real está, isso indica que o home point foi marcado. Agora, às vezes, você liga o drone, você abre esse mapa e você está num ponto geográfico e no mapa o drone está em outro local. Cara, se ele está em outro local,
tem um negócio errado. Sabe qual é o erro? Ele não marcou o home point. Então você não pode realizar a decolagem sem que o home point esteja marcado. Por quê? Porque se houver qualquer problema de conexão e o drone precisar voltar de meios próprios, que isso aí é um dos recursos do drone, se o drone precisar efetuar o retorno do home, voltar de meios próprios, se o home point estiver marcado, se o ponto de partida estiver marcado, ele vai voltar sozinho para o ponto de partida. Agora, se o home point não estiver marcado, se o ponto de partida não estiver marcado, quando esse drone voltar, esse drone vai voltar para onde, se não existe ponto de partida? Se não existe home point. Então, mais um detalhe antes de realizar a decolagem é você observar se o home point for marcado. Eu vou botar esse vídeo aqui no grupo.